pastor Fabrício Freitas é gerente executivo de evangelismo da Junta de Missões Nacionais. É casado com Samara e pai de Ana Vitória. Juntamente com sua equipe, trabalha na visão de igreja multiplicadora e com os pequenos grupos multiplicadores, baseado nos princípios bíblicos de multiplicação. Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos. Você está animado? Muito? Eu aprendi com o irmão Maia, lá da igreja do pastor Carlos, lá em Cuiabá, que eu não estou animado, eu já nasci animado. Diga aí para o irmão que está ao seu lado, eu já nasci animado. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um tempo muito precioso. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus por você, pastor. Por estar aqui, você líder, meu irmão, você é muito precioso. Nós queremos agradecer a Deus por você, porque você é o homem de Deus para este tempo, para esta geração, para este momento. O Senhor quer te usar poderosamente, quer nos usar para mudar a história da nossa nação. Meus irmãos, multiplique, é muito mais que um congresso. Multiplique é um movimento de multiplicação intencional de discípulos. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Multiplicação é muito mais que uma campanha missionária, é muito mais que um congresso, é o resgate dos valores bíblicos neotestamentários, é olhar para o valor de multiplicação intencional, é olhar para Jesus e viver e ser como Jesus. Este é o nosso desejo nesse tempo. Quero compartilhar com você. Tudo isso que temos falado estão em diversos livros, mas em especial nesses dois. Igreja Multiplicadora, organizado pelo pastor Fernando, e Pequeno Grupo Multiplicador, do pastor Márcio Tunala. Eu acredito que você já tenha este livro. Se não, eu quero desafiá-lo a conhecer e a ler este livro, porque eu tenho certeza, esses dois livros, que a sua vida vai ser grandemente abençoada. Quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Silvado, por esta igreja, pastor Tunala, pastores que têm abençoado as nossas vidas neste tempo. Pastor Fernando, pastor, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus tem feito através do irmão, em nos motivar a resgatar a palavra multiplicação. Resgatar a palavra multiplicação. Meus irmãos, esta palavra, a palavra multiplicação, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a primeira palavra que Deus disse à sua criação foi: crescei-vos e multiplicai-vos. Nós precisamos resgatar essa palavra. Quando nós olhamos no decorrer da história, Deus diz a Noé: Noé, frutificai, multiplicai. Quando o Senhor chama Abraão, Ele diz: estabelecerei uma aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Multiplicar é crescer, é propagar, é reproduzir-se, é crescer em número. Meus irmãos, e quando fala crescer em número, muita gente já começa a dizer: lá vem a numerolatria. Meus irmãos, nós não temos... A grande questão não é a numerolatria. Nós não estamos falando em multiplicação para apenas falar de números. Nós não podemos pensar apenas nos números como numerolatria. Mas também tenho muito medo, porque muitas vezes nós não somos contaminados pela numerolatria, mas a numerofobia tem pegado muitos de nós. O medo dos números, o medo de crescer, o medo de multiplicar. Eu quero louvar a Deus, porque desde o livro de Atos dos Apóstolos, toda a história da palavra de Deus, nós podemos notar a palavra multiplicação. E nós podemos ler como, por exemplo, em Atos 6, 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. Vamos ler esse texto juntos? E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicavam muito. Quero louvar a Deus pela equipe de missões nacionais. O que vou compartilhar com os irmãos nessa manhã
é fruto de um trabalho coletivo da nossa equipe. Esta mensagem foi um sermão feito de maneira coletiva, uma mensagem onde vários irmãos participaram, pastor Maurício, pastor Diogo, a nossa equipe da área de evangelismo, nós construímos juntos para compartilhar com você esta mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Mas eu gostaria de perguntar a você, o que te trouxe aqui? O que te traz aqui nesse lugar? Pergunta ao irmão que está do seu lado, o que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui a fazer nesses dias? Sem dúvida alguma, o anseio de multiplicação, o anseio de crescimento, meus irmãos. Fazer mais e mais discípulos, é ver a igreja de Jesus avançar, é o desejo de multiplicar. Eu tenho certeza que Deus tem colocado no seu coração um sonho com a sua cidade. Não é apenas sonhar com a sua igreja já é pouco para você. Você está sonhando em alcançar a sua cidade, e nós louvamos a Deus por isso. Porque o Senhor tem gerado no nosso sentimento esse desejo. E colocado no nosso coração o sentimento que estava no coração do Senhor Jesus, o sentimento de compaixão, olhar para a cidade e ver as pessoas perdidas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E eu louvo a Deus por isso, e eu louvo a Deus pela sua vida, meu colega pastor, você líder, você que está aqui. E você veio aqui pensando não apenas crescer em número, não apenas crescer a estrutura da sua igreja, não apenas ter um templo maior, não apenas ter um número maior talvez de funcionários, mas o seu maior motivo, o seu maior desejo de ver a sua igreja crescer, é ver o reino de Deus crescer, é ver o reino de Deus povoado, é ver vidas transformadas pelo poder de Deus. E eu louvo a Deus pela sua motivação. Porque o Pai, diz a palavra de Deus, João 15:8, Ele é glorificado nisso, quando deis muito fruto. Meu Pai é glorificado nisso, quando damos muito fruto, e nisso sereis meus discípulos. Deus se alegra, meus irmãos. Alegra o coração de Deus a multiplicação. A multiplicação alegra o coração de Deus. Mas quando nós vamos olhando esse processo de multiplicação, gosto muito de uma expressão que o pastor Tunala usa no seu livro, e ele fala de maneira muito natural, o fato de ser natural nós os pastores, sermos atraídos pelo fenômeno da mega igreja, igrejas que crescem, mas ele faz uma avaliação interessante no seu livro, no capítulo sobre pequenos grupos e a plantação de igreja, e ele diz algo que chama muita atenção. Se o pequeno grupo é multiplicador, a igreja também deve ser multiplicadora. PGM saudável multiplica PGM saudável. Igreja saudável multiplica outra igreja saudável. Nesses dias, quando falamos sobre crescimento, nós também queremos falar sobre igrejas que se multiplicam. Porque multiplicação de discípulos também é a multiplicação de igrejas. E esse é um tema que nós queremos trazer para a nossa agenda aqui durante esses dias também. Queremos falar muito sobre vida discipular, relacionamento discipulador, queremos falar muito sobre pequenos grupos, mas também queremos falar sobre a multiplicação intencional de igrejas, plantar novas igrejas. É interessante que Ronaldo Lidório, falando sobre isso, ele mostra que esse conceito de plantar novas igrejas nasceu especialmente a partir da leitura e interpretação do ministério do apóstolo Paulo. O ministério de multiplicação de igrejas. Quando você lê Michael Green, o evangelismo no Novo Testamento, ele também mostra sobre isso. Ele menciona que no primeiro e segundo séculos, os cristãos saíam de forma muito direcionada a plantar novas igrejas. Na história da igreja não é diferente. Quando nós olhamos o movimento dos morávios, e quando nós estudamos a igreja moraviana, o nosso coração é incendiado pelo poder de Deus. Quando nós olhamos o que Deus fez através de Zinzendorf, o que Deus fez através daquele povo, que em 100 anos enviaram homens simples para diversos lugares do mundo, plantando igrejas em diversos lugares do mundo, uma igreja que orava 24 horas por dia, uma igreja que era inflamada pelo poder de Deus. Séculos 19 e 20, nós olhamos Judson, nós olhamos Carey e muitos outros. Nós podemos olhar na história
homens e mulheres de Deus, que foram para cidades, intencionalmente ou não, mas deixaram suas vidas serem usados pelo poder de Deus, abrindo e plantando novas igrejas para a honra e para a glória do Senhor, multiplicando discípulos. Quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Atos 16. Nós vamos meditar sobre Paulo. Atos capítulo 16. A partir do verso 6. Atos capítulo 16. Se encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Maravilha. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Vamos juntos? Vem para a Macedônia e ajuda-nos. É bom lembrarmos, meus irmãos, que dias depois, após de termos o concílio, aquela reunião de assembleia na primeira igreja batista de Jerusalém, nós temos agora Paulo sendo motivado em seu coração a andar, a ir novamente às igrejas plantadas para levar o que estava acontecendo. O capítulo 15 termina falando sobre isso a partir do verso 36. Decorridos os dias, Paulo e Barnabé tinham no seu coração de retornarem às igrejas, anunciando a palavra do Senhor e saber como os trabalhos, aquelas igrejas plantadas estavam caminhando. Sem dúvida alguma, um sentimento valoroso no coração de Paulo. Paulo era um discipulador, era alguém que caminhava com os seus discípulos, e com um coração de discipulador, ele preocupado queria voltar e saber como estavam os seus discípulos, como estava caminhando, como estavam prosseguindo. Ele não apenas lançou a mensagem, mas queria caminhar junto, andar junto, chorar junto. Uma preocupação salutar. Isso nos leva a crer que essa segunda viagem missionária de Paulo tinha um planejamento precioso, estabelecimento de bases, manter as igrejas, caminhar, crescer, e ali ver os irmãos crescendo. E interessante que Barclay diz que Paulo era um aventureiro nato, e ele não podia ficar muito tempo em um lugar. Mas Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tem esse desejo. No entanto, logo de início nós temos um problema. A diferença de Paulo e Barnabé em relação a levar João Marcos. Paulo não queria levar João Marcos. João Marcos tinha desertado, e então essa diferença de pensamento, meus irmãos, é tão forte que leva uma multiplicação de ações. Barnabé leva João Marcos e Paulo então sai com Silas. É impossível determinar quem estava certo. Mas a verdade, meus irmãos, que João Marcos foi muito feliz em acompanhar Barnabé. E eu só queria abrir um parênteses aqui muito rápido. Que coisa linda é quando tem alguém que acredita em você. E Barnabé acreditava em João Marcos. Deus acredita em você, meu irmão. Deus acredita em você. E ali nós notamos esse contexto. Uma oportunidade de visitar as igrejas. Igrejas fundadas provavelmente na sua primeira viagem missionária. Então Paulo começa a percorrer pela Antioquia. E ali ele vai às igrejas da Síria, da Cilícia, Antioquia da Pisídia. E nós não podemos mencionar, mas ele seguiu um período em que nós não podemos ver claramente o seu caminho. Mas nós notamos algumas coisas que acontecem nesse tempo. Paulo então tem um encontro precioso com Timóteo. A partir do capítulo 16, nós vamos ver que ali tinha um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, e os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho deste jovem. E Paulo, com toda certeza, estava com Silas, mas buscando discípulos. Paulo era um homem que investia intencionalmente na formação de novos líderes.
quando ele ouviu o bom testemunho daquele jovem, quando ele ouviu falar sobre Timóteo, as pessoas começaram a comentar sobre o testemunho de Timóteo. Paulo investe na vida de Timóteo. Paulo investia intencionalmente na formação de liderança. E diz o texto que ele segue. Alguns anos Paulo tinha pregado ali, e ao retornar, ele encontra este jovem. E nós notamos a alegria de Paulo investir nele. Mas outra coisa acontece de maneira interessante nesse capítulo 16, que são as mudanças dos planos de Paulo. A partir do verso 6, como lemos nessa manhã, nós podemos notar que em um determinado momento todas as portas se fecharam para Paulo. Nós podemos notar, meus irmãos, que as portas se fecharam para ele. E nós podemos imaginar, para muitos de nós e até mesmo para Paulo, aquele homem com um coração desejoso de estar com aquelas igrejas, de repente ter que parar. De repente não poder chegar aonde ele tinha o seu objetivo. E eu fico sempre a imaginar que Paulo, quando ele colocava algo na cabeça, meus irmãos, era algo assim que realmente ele ia até o fim. Talvez para muitos de nós, poderíamos dizer que Paulo era um camarada teimoso, mas podemos entender que Paulo era determinado. Ele ia até o fim, mas de repente, esse coração determinado de Paulo estava sendo impedido de alcançar aquilo que ele desejava. Ele foi impedido de ir a Bitínia. Paulo tinha muito claro de quem o impediu, que era o Espírito Santo de Deus. E então ele vai para Troade, e ali durante uma noite Paulo tem uma visão extraordinária com Deus, que leva a entender a sua vontade e a sua visão, e o texto nos mostra, meus irmãos, que Paulo nota claramente um clamor da Macedônia. Uma coisa interessante é que muitas vezes Deus nos permite esperar ao extremo em determinadas situações, para que a gente entenda que Ele está na condução das nossas vidas. Interessante isso. Muitas vezes Deus nos permite esperar coisas de maneira extrema. Isso aconteceu com Paulo. Ele teve que entender. Paulo, após esse reconhecimento, ele conclui que Deus mostrava o caminho, que Deus estava dando uma nova direção, o Senhor o estava chamando para levar o Evangelho a um novo povo, um chamado inesperado, um chamado talvez impensado por Paulo. Paulo tinha o desejo de ir para a Ásia, estar em Éfeso, no entanto, Deus revela outros projetos para Paulo. Deus revela, meus irmãos, um projeto audacioso na Europa. Interessante isso, Deus vai mudando esse conceito de Paulo. Essa orientação que o Senhor dá a Paulo, leva a Paulo uma nova conclusão. Então Paulo vai com toda a sua equipe, orientado por Deus, passa a Macedônia. E nós sabemos o que acontece, fruto de um homem que obedece a Deus, fruto de um homem que está sensível à voz de Deus. E nós vamos ver a Europa sendo transformada, aquele contexto sendo mudado, quando Paulo, usado por Deus, entende a sua vontade, obedece a Deus e cumpre a visão. O que seria o Passa a Macedônia? Quando nós entendemos e olhamos esse texto, à luz do que nós estamos compartilhando nessa manhã, eu gostaria de, junto com os irmãos, tirar 3 lições do Passa a Macedônia. 3 preciosas lições, lições simples, mas importantes. A primeira delas é que passar a Macedônia é entender que Deus é quem dirige a sua obra. Nós precisamos ter isso muito claro. Entender que Deus é quem dirige a obra. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa falta de visão assim nos limita. E limita o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Meus irmãos, nós precisamos compreender e viver mais e mais que Deus é Senhor, a sabedoria dos seus planos, a grandeza de Deus. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Meus irmãos, enquanto Paulo queria chegar apenas em algumas cidades, Deus queria dar um continente a ele.
Às vezes nós estamos focados em apenas alguns lugares, em apenas algumas coisas menores, mas Deus, que é um grande Deus, um Deus poderoso e extraordinário, quer nos levar às coisas grandes. E alguém diria: pastor, eu estou assustado com o que Deus está querendo fazer lá na nossa igreja. Glória a Deus, porque se a visão que você tem não te assusta, provavelmente não é de Deus, porque a visão de Deus nos assusta. A visão de Deus nos assusta, porque Deus é grande. Ah, pastor, estou pensando em abrir aqui um grupinho. Que grupinho, meu irmão? Que grupinho? A visão de Deus é algo grande. A visão de Deus é algo maravilhoso. É ter a sensibilidade do que Deus quer fazer em nós. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesse tempo. E um dos maiores desafios que nós temos nesse tempo é ter a certeza, é ter a clareza do que Deus quer fazer. E por que eu digo isso? Nós vivemos um tempo que há tantas vozes, nós ouvimos tantas vozes, nós estamos ocupados com tantas coisas, que muitas vezes nós não temos nem sequer tempo para ouvir a Deus. Como entender o que Deus quer, se eu não tenho tempo para ouvi-lo? Uma coisa que nos chama a atenção, é esclarecer que Deus é quem dirige a obra. É ter a sensibilidade, meus irmãos, de discernir o que Deus está fazendo. É perceber aonde o vento de Deus está soprando. É compreender o porquê e para quê de onde você está. Ah, meu irmão, você tem isso claro? Você já compreendeu o porquê e para quê de onde Deus colocou você? Porque quando nós entendemos o porquê e o para quê, de onde Deus nos colocou, coisas grandes vão acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você já teve essa compreensão? Porque quando nós entendemos isso, nós aprendemos a descansar no Senhor, nós aprendemos a ouvir a sua voz e estar com os olhos fitos em Cristo. Porque, meus irmãos, enquanto nós não compreendemos o porquê e para quê Deus nos levou, para onde Ele nos levou, a primeira adversidade, o primeiro problema, nós queremos nos afastar, nós queremos desistir, nós queremos sair do centro da vontade de Deus. Eu fico pensando, quando Paulo chegou lá em Filipos, e levou aquele punhado de varada. Ah, meus irmãos, se aquele homem não tivesse certo que Deus estava no controle de todas as coisas, à meia-noite, ele não estaria louvando, ele estaria resmungando, ele estaria reclamando: poxa, Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar para levar um monte de varada nas costas. Mas à meia-noite, Paulo e Silas, presos, eles adoravam ao Senhor, porque eles tinham uma certeza: Deus estava no controle de todas as coisas. Passar a Macedônia nos ensina, meus irmãos, e nos ajuda a compreender que o nosso planejamento, por melhor que ele seja, ele pode ser mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por melhor que seja o seu planejamento, por melhor que seja a forma que você tem caminhado, eu e você precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque a qualquer momento pode vir mudança por aí, porque Deus é que está no controle de todas as coisas. O que te governa? O seu planejamento? O que te governa? Apenas as suas ações orientadas pelo seu querer e pela sua vontade? A Bíblia aqui nos ensina que nós precisamos ser governados pela voz de Deus. Nós precisamos ser governados por aquilo que o Senhor quer. Onde queremos ir, meus irmãos, nem sempre é onde está a carência da nossa presença. Muitas vezes nós queremos ir para alguns lugares que não é onde Deus nos quer. E aqui nós vamos entendendo isso. Muitas vezes a nossa jornada está focada apenas em algumas pessoas, em uma forma de trabalho, em um ministério específico, e nós esquecemos de olhar, e nós esquecemos de perguntar muitas vezes: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? Às vezes as nossas melhores ideias não fazem parte do plano de Deus para esse tempo. Guarda isso no teu coração. Às vezes as suas brilhantes ideias, as minhas brilhantes ideias,
não fazem parte daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Paulo estava pensando apenas em estabelecer as igrejas. Pastor Samuel, talvez ele poderia dizer, quero apenas manter. Irei manter o que eu já comecei. Mas enquanto Paulo estava olhando apenas em manter e solidificar, Deus estava mexendo no coração de Paulo para avançar para a glória de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que passar a Macedônia, além de entender que Deus está no controle de todas as coisas, é ouvir o clamor do macedônio, é ouvir o clamor do necessitado. Naquela noite Paulo teve uma visão. Sem dúvida alguma, Paulo, se ele fosse aquelas igrejas já plantadas, ele ia se deparar com muitas alegrias, também muitas lutas e adversidades. Ele poderia alcançar outras pessoas ali naquele lugar. Com toda certeza haveria uma demanda grande. Paulo sabia disso, estava focado. Mas interessante, irmãos, que Deus tinha algo além para Paulo. Querer crescer a igreja local não pode limitar a nossa visão de alcançar outros lugares que Deus quer nos levar. Guarda isso no seu coração. Crescer aqui não pode impedir de crescer lá. Crescer aqui não pode impedir de avançar lá. O Senhor estava mostrando para Paulo que ao mesmo tempo que ele deveria cuidar daquelas já existentes, o Senhor queria levá-lo a novos planos, a novos horizontes, a alcançar lugares ainda não alcançados. Mas muitas vezes quando nós olhamos essa situação, nós começamos a dizer, eu não tenho como passar a Macedônia. Eu sempre gosto de dizer que existe entre nós a igreja do não temos. Você conhece a igreja do não temos? Tem um coral nas nossas igrejas, o coral não temos. Deus abençoe que você não tem um coral desse lá na sua igreja. Mas tem um coral do não temos. Qualquer coisa que chega, a gente já responde o quê? Não temos. Não temos obreiro. Não temos recursos, não temos condições. Pastor, a minha igreja é tão pequenininha, não tem jeito, lá ninguém quer começar. Pastor, é o coral do não temos. Meus irmãos, nós precisamos trocar o coral do não temos de nossas igrejas para o coral do não temas. Ouvir ao Senhor, não temas que eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, não temas. Troque o coral do não temos pelo coral do não temas, porque eu sou o teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos olhando o nosso planejamento a partir da nossa visão, quando Deus está mexendo conosco, para olhar para o nosso planejamento com a visão dele. Não é o não temos, mas é a palavra de Deus para nós. Não temas que eu serei contigo. Paulo, não temas, fale, não te cales. Paulo, não temas, passa a Macedônia, é ouvir o clamor dos não alcançados. É considerar, meus irmãos, os problemas de uma nação. Olha para a sua cidade, a impiedade, a imoralidade, tudo isso todos os dias, o abuso de drogas, do álcool, destruindo vidas, o ódio, a incredulidade. Meus irmãos, tem gente que se pudesse mandava matar crente. Tem gente que é assim. Meu sogro era um homem desse jeito. Mas ele orou pouco. A filha dele casou com um pastor. Meu sogro era um homem terrível. Meu sogro era um homem que odiava crente. A minha sogra é uma mulher de Deus. Conheceu a Jesus, vindo de uma tradição católica. Ia à igreja escondido. O meu sogro morreu sem saber que a minha esposa tinha sido batizada. Porque ele, quando sabia destas coisas, ele atormentava, ele buscava a família na igreja, debaixo de madeira. Aquele homem, se ele pudesse, ele matava os crentes. Mas Deus foi trabalhando naquela vida. E na noite da sua morte, eu digo que ele foi além do malfeitor naquela cruz. No último minuto, aos 47 do segundo tempo, ele recebeu a Jesus como Senhor e como Salvador.
Mas tem gente que é assim, que se pudesse acaba com os crentes, quer acabar com os crentes. Considere a Macedônia. Olha para a Macedônia. Qual era o clamor da Macedônia? Ali quando Paulo chega, ele encontra com quem? Lídia, uma vendedora de púrpura, uma comerciante. Quando a gente pensa no comerciante, é alguém que tem recursos. Mas é alguém que tinha recursos, mas não tinha a paz interior, não tinha Jesus em seu coração. Olha o estado da Macedônia. Andando mais um pouquinho, ele encontra o quê? Uma jovem possessa. Assim era a Macedônia. Gente perturbada pelo capeta. Gente perturbada pelo satambira, dia e noite. É assim, irmãos. Às vezes a gente pensa que não, mas começa a andar. Começa a andar. A gente começa a ver as coisas quando a gente anda. O problema é que, como bem falou o pastor Silvado aqui ontem, nós estamos tão fechados debaixo da tenda que a gente esquece que lá embaixo o endemoniado está lá esperando. Por quê? Porque nos falta visão. Nós só queremos manter. Quando Deus está falando, passa a Macedônia. Quem estava lá? Aquela mulher perturbada. Aí a gente anda mais um pouquinho. Ali nós encontramos um carcereiro. O que o carcereiro queria fazer com a própria vida? Queria dar uma festa, não era isso? O que a gente está vendo hoje? Olha para a sociedade hoje. Olha para a sua cidade. O que você nota? É gente que cresceu economicamente, mas está perdida, está desesperada, está sem Deus. Quando você olha mais à frente, é gente sendo usada pelo diabo à torta e à direita. É gente que você olha e fala assim, meu Deus, como é que alguém pode fazer isso? Pode, porque não é ela de si mesmo, é Satanás, meus irmãos. E aí a gente olha a gente querendo tirar a sua própria vida. Eu queria que nessa manhã você pudesse olhar ao redor. Olhe agora na sua cidade. Você vai notar que aonde você está, tem uma Macedônia esperando por você, meu irmão. Quando eu olho para a Macedônia, nessa manhã eu queria te dar um exemplo no Brasil de Macedônia, exemplo simples. E aí eu olho para o estado do Rio Grande do Sul, pastor Fernando. O estado do Rio Grande do Sul é uma Macedônia para nós, os batistas brasileiros. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, meus irmãos, irmão Ego, Deus está nos falando, vai ao Rio Grande do Sul. Deus está nos falando para ir ao Rio Grande do Sul. Deus está nos chamando, sabe por quê? Olha que interessante. Lá na Macedônia tinha gente querendo tirar a sua própria vida. Quando você chega no Rio Grande do Sul, é o maior índice brasileiro de quê? De suicídio. Interessante isso. Aí você olha os índices, tem um quadro aqui interessante. A próxima tela vai te mostrar um quadro interessante, Folha de São Paulo, agora recente. O Rio Grande do Sul, suicídios para cada 100 mil habitantes, 10,2. Lidera com os maiores casos proporcionais de 2006 a 2007. Outros países como Rússia, Suécia, Argentina, olha aí os números. O Rio Grande do Sul é líder no Brasil de suicídio. Aí a gente anda um pouquinho mais. Quando a gente olha para a Macedônia, o que tinha na Macedônia? Tinha a Grécia, adoração a outros deuses. Nós vamos notar ali que coisa terrível, um altar ao Deus desconhecido. Aí quando a gente chega no Rio Grande do Sul, o que nós temos? O maior número de pessoas envolvidas com religiões afros do Brasil. Mais macumbeiro do que tradicionalmente dizia a Bahia. Não, meus irmãos, é o Rio Grande do Sul. Tem uma matéria interessante. Ricardo Mariano é um grande pesquisador, é um ateu, mas um grande pesquisador. Tem um livro extraordinário sobre o movimento neopentecostal. Ricardo Mariano, o professor Ricardo Mariano, assegura que não há nenhum estado brasileiro que tenha mais proporção de adeptos à cultura afro-brasileira do que no Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos aqui 5 minutos para cada missionário que está no Rio Grande do Sul, cada pastor aqui do Rio Grande do Sul compartilhar com você o que está acontecendo lá, meu irmão, nós precisamos passar ao Rio Grande do Sul. O Senhor está nos chamando para passar a Macedônia. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes olhamos para tudo quanto é lugar, mas esquecemos de onde Deus está nos direcionando. Aí a gente chega agora, olha o mapa de onde tem igreja no Rio Grande do Sul. Vai chegar agora. Você está vendo esse ponto branquinho aí? Cada cidade branquinha dessa, não existe ainda uma igreja batista ali. Eu só estou apenas te dando um exemplo de Passa a Macedônia. Um exemplo de um lugar que carece de uma igreja, que carece da multiplicação de discípulos. Agora eu tenho certeza que pertinho de você, lá na sua região, tem um Passa Macedônia lá.
Se você olhar nos bairros da sua cidade, tem um lugar carente o tanto quanto, tem um lugar pedindo apoio. E eu quero desafiar você a entrar num site, Missões Nacionais, a equipe do pastor Samuel, o pastor Renato, fez um trabalho extraordinário junto com as convenções. E nós queremos agradecer as convenções que têm nos ajudado nesse processo, que é a Visão Brasil 2020. Vai aparecer o endereço agora no site. Eu quero desafiar você a entrar nesse site, visãobrasil2020.com.br. Esse site vai te mostrar vários locais, é o Passa Macedônia do Brasil, estado por estado, aonde está cada cidade que carece da plantação de uma igreja. E eu tenho certeza que quando você lançar a sua região, vai aparecer uma cidadezinha pertinho de você. Porque às vezes a gente acha que não precisa de mais igrejas sendo plantadas, mas quando nós olhamos bem perto de nós, meus irmãos, hoje nós somos 12 milhões de igrejas. Nós queremos chegar a 12 mil igrejas. Nós queremos chegar a 21 mil em 2020. Mas para isso nós precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. Passa a Macedônia. Concluo nessa manhã, fechando com a última lição. Paulo entendeu que Deus estava no controle. Paulo ouviu o clamor. Mas o versículo de número 10 diz algo extraordinário. Logo, procuramos partir para a Macedônia. Irmãos, ele não criou uma comissão. Ele não criou um GT. Ele não foi estudar o caso. Porque se quiser parar um negócio, cria uma comissão. Com todo respeito às comissões. Senhor presidente, vamos parar agora. Vamos estudar se o caso do Rio Grande do Sul é urgente. Precisa, irmãos, estudar. Precisa estudar se aquela comunidade lá pertinho de você é urgente, se precisa de uma igreja. É preciso estudar se lá precisa implementar alguns pequenos grupos para plantar uma igreja a partir de pequenos grupos. Porque aí, muitas vezes, tem a igreja do não temos, né? Lembra a igreja do não temos? Pastor, como é que nós vamos plantar a igreja e não pode alugar um salão? Gosto muito do pastor Nilton quando ele diz assim, é o problema da teologia do abre-salão. Conhece a teologia do abre-salão? Abre salão aqui, abre salão ali, abre salão lá. Meus irmãos, plantar a igreja é fazer discípulos. Plantar a igreja é gente, mas quando nós pensamos em plantar a igreja, a primeira coisa é a teologia do abre-salão. 50 cadeiras, um púlpito, e nós precisamos de um salão, senão não planta a igreja. Aí entra a igreja do não temos condições. Que não tem, meu irmão, plantar a igreja é gente, é jovem como esta aqui que está disposta a discipular. Começa lá, aquele irmão da sua igreja que passou no concurso público, foi levado para aquela cidade que não tem ninguém. Ele não foi à toa, ele foi para lá para ser um plantador de igreja naquele lugar, meu irmão. Nós precisamos resgatar isso. Os batistas, aonde chegava, a sua casa era aberta e uma igreja nascia. Hoje nós temos dificuldade até de abrir a casa. Meus irmãos, nós precisamos pedir para Deus quebrar nosso coração e nós entendermos, como bem disse o pastor Tunala, a minha sala, aquele sofazão de couro que Jesus te deu, meu irmão, é para glorificar Ele. É para isso. Abrir a nossa casa, meu irmão. Abra a sua casa. E a começar de nós pastores, nós falamos para todo mundo abrir a casa, mas ninguém nunca vai na casa do pastor. Abra a tua casa, varão. Precisamos abrir nossa casa. Às vezes nós falamos para os irmãos, abre a casa, irmão. Pastor, os irmãos vão começar a abrir as casas dia que nós abrirmos as nossas casas, porque abrir a nossa casa é abrir a nossa vida. Nós precisamos começar a fazer isso. E é quando Paulo fez isso, quando? Imediatamente, logo. Meus queridos, Paulo foi logo. A Macedônia clama. Depois de receber a chamada, Paulo e seus companheiros responderam imediatamente. Eu gosto dessa palavra imediatamente, que isso me faz lembrar de Abraão. Abraão, leva o seu filho, o seu sonho, sacrifica aquilo que melhor eu te dei, que você sempre sonhou. Diz o texto, Abraão se levantou pela manhã, logo arrumou o jumento e partiu. Nós estamos precisando de gente que arrume o jumento e parta logo. Gente que esteja desafiado. Ah, pastor, nós vamos começar. Tem um ano que eu tenho visto pastor falando que vai começar pequeno grupo. E talvez o irmão já conhece, tem uns 10 que está ensaiando. Vamos começar.
Vamos começar. Meu irmão, começa em nome de Jesus, não temas, plante uma igreja, comece pequenos grupos numa região onde não tem uma igreja, no seu coração, comece ali, 3, 4 pequenos grupos, e você vai ver uma igreja nascer ali, para a glória de Deus. Nessa manhã, o Senhor está nos chamando, para olhar para esse texto e passar a Macedônia. Meus irmãos, a agenda da sua igreja, a minha agenda, as nossas agendas, elas precisam ser direcionadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar a você hoje, quem está dirigindo a agenda da sua igreja? Quem está dirigindo lá o planejamento, o seu planejamento? É a turma do não temos? Ah, pastor, eu não tenho. O senhor foi lá nesse congresso agora, ouviu o pastor Silvado, o pastor Fernando, agora só vi falando, vamos avançar. Só pensa em avançar. Sim, nós pensamos em avançar, sabe por quê? Porque quando Paulo olhou para manter, sabe o que Jesus falou para Paulo? Avança, Paulo, vai lá para Macedônia. Avança, Paulo. Avança, porque tem gente te esperando lá, Paulo. Enquanto você está olhando por aqui, tem gente lá. Eu quero abrir um horizonte muito maior para você, Paulo. Sabe por quê? Porque quem governa a sua vida, Paulo, não é o seu planejamento, é o meu planejamento, Paulo. Quem governa a sua vida, meu colega, não é o seu planejamento não, é o vento do Espírito Santo de Deus. É Ele que governa a sua história, é Ele que governa a sua igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós fôssemos coordenados pelo nosso planejamento, o olhar do nosso planejamento é sempre para nós mesmos. Ainda bem que Deus sempre nos dá uma sacudida. E tem hora, meus irmãos, que quando a gente quer olhar só para nós, Deus vai falando, para, você quer ir para lá? Não, fica aqui. E Deus bota a mim e a você num tempo de espera. E no tempo de espera, Ele nos dá uma visão nova. Talvez você tenha vivido esse tempo de espera. Você tem tentado fazer muitas coisas, mas você ainda não entendeu. Você diz, rapaz, eu ainda não entendi esse negócio. Eu não sei ainda o que Deus está querendo fazer comigo. Mas nesses dias, nessa manhã, Deus quer te dar uma visão nova. Deus está te chamando para passar a Macedônia. O Senhor está te chamando nesse tempo. O Senhor está te convocando nesse tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Igrejas que nascem, elas nascem pela vontade e o poder de Deus e paixão. Não é dinheiro não, meu irmão. Não é planejamento não. Não é alugar um salão não. É desejo no coração de plantar uma igreja. Ah, pastor, eu estou aqui, a minha igreja tem 60 membros. Nós não temos condições. Nós não temos como começar, mas você tem o poder de Deus na sua vida, e as portas do inferno não hão de prevalecer, porque o Senhor é contigo, meu irmão. E você vai poder ver na história da sua igreja outras igrejas sendo plantadas, porque nós somos chamados ao mundo para multiplicar discípulos. Multiplique é um movimento de multiplicação intencional de discípulos. E igreja é fruto da multiplicação de discípulos, é lugar de acolhimento. Você quer pensar em multiplicar discípulos? Igreja saudável, multiplica discípulos, mas multiplica a igreja. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e nessa noite trazer um desafio do Senhor para você nessa manhã. Deus está te chamando para abrir a tua visão, meu irmão. Deus está querendo mexer com você aqui nesses dias. O Senhor quer mexer com a sua história. Seu planejamento está prontinho, mas Deus te travou em Troade. Deus te travou em Troade. O Senhor te pegou na curva. E hoje o Senhor tem uma visão para você, meu irmão. Uma visão nova para o seu ministério. Uma visão de multiplicação, de plantação de novas igrejas. Pastor, eu não tenho recursos. Eu não sei como fazer. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, eu não serei mais da igreja do não temo. Não tenho. Eu serei da igreja do não temas. Eu serei da igreja do não temas, porque Deus está comigo e Ele vai dirigir todas as coisas. Se você entendeu Deus falando ao seu coração, te desafiando a plantar uma igreja na sua região, eu queria convidar você rapidamente a sair do seu lugar. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Eu queria orar com você. Quero convidar o pastor Samuel. O pastor Samuel coordena a plantação de igreja no Brasil. Ele vai estar aqui, nós vamos juntos esperar você. Deus está mexendo com você, Deus está mexendo com a sua igreja. E aí você diz, eu não tenho. Pastor, eu não serei do não temos, eu serei do não temas.
eu serei do não temas. A minha região carece. Eu vou multiplicar discípulos, mas eu vou plantar uma nova igreja. Até 2020 eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, para onde eu estiver, mover a minha igreja, mover o meu povo orientado por Deus, a plantar uma nova igreja, porque o Senhor está nos direcionando a isso, multiplicando discípulos, multiplicando igrejas. Nós vamos orar nessa manhã. Pastor Fernando vai orar pela sua vida, orar por nós nesse tempo. Eu queria convidar todos os obreiros, pastores, líderes, irmãos e irmãs presentes do Rio Grande do Sul, que viessem aqui à plataforma e se ajoelhassem aqui. Foi mencionado nesta manhã o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Queria que os obreiros, pastores, irmão Igor, viessem aqui, se ajoelhassem. Nós vamos ter também um momento de intercessão e clamor pelo Rio Grande do Sul. Eu queria convidar aqui o pastor João Emílio, da primeira igreja batista ali em Irajá, no Rio, para orar. Pastor, o irmão poderia vir à frente? O irmão esteve recentemente no Rio Grande do Sul falando aos pastores e líderes. Sei que o seu coração está tocado pelo sul do Brasil. Eu queria pedir o João Emílio para orar pelo Rio Grande do Sul. Eu vou me ajoelhar com a turma do Sul. Eu queria também convidar outro pastor para orar pelos demais que estão aqui à frente. Um tempo de oração. Fique em pé no seu lugar, pastor. Não sei se o pastor Hudson Galdino, lá de Cabo Frio, está conosco nesta manhã. Pastor Hudson está conosco? Pastor, venha por favor também, pastor Hudson. Convidar o pastor, obrigado, Helmut, Rio Grande do Sul. Vem também, Helmut, representar a Convenção Pioneira Rio Grande do Sul. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente fala dos batistas do Rio Grande do Sul. Tem a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, Convenção Batista Pioneira também, congrega várias igrejas batistas. Somos todos da Convenção Batista Brasileira. Obreiros que estão no Rio Grande do Sul, pastor Helmut venha também. E o pastor João Emílio vai ter um momento de intercessão, irmãos. Eu queria convidar você agora, a gente levantar um clamor pelo Rio Grande do Sul. Você que nos acompanha também pela internet. E em seguida a oração do pastor João Emílio. O pastor Hudson já chegou aqui. O pastor Hudson ora pelos obreiros que estão aqui na frente, que vieram aqui à frente também. Pastor Hudson, por favor, pastor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por tua bondade para conosco, porque o Senhor um dia nos abraçou. Nós enxergamos a tua palavra de uma maneira diferente. Senhor, nós queremos agradecer porque nós não conseguimos imaginar as nossas vidas sem o Senhor. O Senhor é a melhor pessoa, o Senhor é a melhor companhia, o Senhor é o melhor amigo, o melhor guia, o melhor professor. O Senhor é o maior consolador. O Senhor é a nossa grande fonte de ânimo. Mas, Senhor, tantas pessoas estão vivendo sem a tua presença, sem o Senhor Jesus Cristo, libertador, curador, Rei do universo, Leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Senhor, nós agora te pedimos que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Senhor. Nós pedimos agora por todo o Brasil, mas de uma maneira especial. Nós queremos suplicar que o teu Espírito haja de uma maneira miraculosa. Que coisa, Senhor Deus, que ninguém aqui pode fazer, que o Senhor faça. Que pessoas se sintam atraídas inexplicavelmente para estar próximos das nossas igrejas, para conhecer a tua palavra, para lerem a Bíblia sozinhos, Senhor Deus, e se converterem onde não tem um pregador. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e salva o sul do nosso Brasil. Nós te oramos assim, já agradecidos por tudo que o Senhor há de fazer,
e tudo que o Senhor fará será para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém. Poderoso Deus, nosso Pai, diante de Ti, ó Deus, estamos quebrantados, curvados diante da Tua grandeza, da Tua glória, da Tua majestade, te louvando, ó Deus, nesta manhã, porque um dia nós fomos alcançados pela Tua graça. O Senhor em Cristo Jesus nos fez Teus filhos, e pela Tua graça o Senhor tem sustentado a nossa fé, e a Tua graça, Pai, é que nos tem feito entender o Teu propósito e a Tua vontade. E nesta manhã, ó Deus, mais uma vez, através da Tua palavra que nos foi dada pelo pastor Fabrício, podemos compreender, ó Deus, entender a razão da nossa vida, o motivo de termos sido salvos e libertos por Jesus, para podermos, ó Pai, servir no Teu reino, sermos úteis na Tua obra. Por isso, ó Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor nesta manhã chegou até nós, trazendo-nos, ó Pai, desafios para que vivamos em conformidade com a Tua agenda, com o Teu planejamento, e não, ó Pai, conforme os nossos interesses e conveniências. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue agindo, trabalhando livremente no nosso coração. Que o Senhor continue, ó Deus, quebrando as barreiras que foram construídas ao longo do tempo, ó Deus, em nossas vidas, porque nós queremos, ó Pai, caminhar conforme o Teu querer. Por isso, ó Pai, com os nossos corações agradecidos ao Senhor, nós clamamos e pedimos e rogamos, ó Pai, por todos aqueles que nesta manhã puderam entender a importância da plantação de igrejas através dos pequenos grupos multiplicadores. Pai querido, nosso Deus, que a visão do Teu reino, que a visão de multiplicação, essa visão, ó Deus, não fique apenas ecoando em nossos ouvidos, mas que tenhamos, ó Deus, uma resposta rápida, imediata, à visão que o Senhor está nos concedendo. Colocamos, ó Pai, esses Teus filhos, servos, colocamos, ó Pai, todos esses que nesta manhã puderam entender de maneira clara, e aqui puderam vir à frente, ó Deus, em resposta àquilo que compreenderam, entenderam e que seus corações receberam. Que o Senhor Deus continue alimentando a fé, e que esta visão, ó Deus, continue sendo nutrida pelo Teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos a Ti, Pai, no precioso, no doce, no querido nome de Jesus, que é o Teu Filho amado e que é o nosso único e bendito Salvador. É no nome de Jesus que a Ti oramos. Amém.